boa tarde a todos. Agradeço a presença de vocês que estão aqui e também os nossos irmãos que estão no plano espiritual, mas também que já estão aqui, alguns presentes, que a gente possa refletir mais uma vez, sobre os temas que Kardec abordou na Revista Espírita. Sabemos que é um conjunto de revistas que ele produziu pessoalmente, isso, de 1858 até 1869, e são vários os temas que eu tenho pensado da revista para poder fazer os comentários. E são alguns assuntos que não são muito comuns, que não são muito comentados. De modo geral, você ouve falar sobre reencarnação, sobre vidas passadas, esquecimento do passado, a questão dos espíritos, categoria dos espíritos. Mas o tema de hoje é um tema não tão comum, né? A música e as harmonias celestes. O que Kardec, por que ele tratou desse assunto? Qual a importância que tem? Será que a música tem alguma importância na nossa vida? Aí eu perguntaria aqui se alguém de vocês não gosta de música. Tem alguém aqui que não gosta de música? Ninguém levantou a mão. Isso significa que todos gostamos de música. Então a música está presente desde a nossa infância, quando a mãe cantava para a gente. Às vezes o pai também. Eu tenho um amigo que às vezes cantava para o filho, ele fala assim: pai, canta mais baixo que eu quero dormir. Cantava muito alto, Mas a música está presente na nossa vida. E ela tem uma característica bem diferente, e nós vamos ver por quê. Das manifestações artísticas produzidas pelo homem, a música tem um caráter diferenciado, a inexistência de um objeto tangível. Vamos supor que eu faço uma pintura. Eu faço uma pintura e coloco na parede. Depois que eu fiz a pintura, ela fica lá na parede. Se você sair da sala e voltar, ela vai estar lá. Se você faz uma escultura, ela também vai estar lá. Se você faz um poema, escreve ali, leia aquele poema e deixa na mesa. Se alguém quiser, pode voltar e ler de novo aquele poema. Então é possível. Agora a música não acontece isso. Assim que ela aconteceu, você não tem como segurar aquilo, Já foi. Hoje é possível graças ao sistema de gravação, que você pode gravar uma música. Mas aquele momento que foi feito a música, que você ouviu uma orquestra tocar, ele é único. Outro dia, pode-se tocar a mesma música, mas de repente o maestro está um pouco diferente, os músicos tocam um pouco diferente, não é mais a mesma coisa. Então a música, ela tem um caráter diferenciado, ela simplesmente vai embora, Você ouviu e ela passa, como se fosse assim um caráter efêmero, que é o som, tá bem? E aqui não vai nenhum curso, não é nenhuma orientação musical, tá, gente? Só para caráter de informação. Segundo o educador musical Edgar Willems, ele diz que a música influencia na natureza humana. E ele fala que a música que tem um ritmo, a melodia, a harmonia. Ele diz que o ritmo, que seria aquela sequência, um padrão sonoro que ele é regulado no decorrer de um período. Então, quando eu faço uma batida qualquer, como se tivesse um ritmo. Se eu cantasse uma música infantil, Alecrim, alecrim doirado que nasceu no campo sem ser semeado. Vocês conhecem isso, que é daqui, também é cantado no Brasil, Então, isso tem um ritmo, Tem uma batida, tem um batimento, isso é um ritmo. Segundo esse educador, ele está muito mais ligado ao nosso físico, a caráter fisiológico, de respiração, de batimento cardíaco, de movimento, de dinamismo. Já a melodia que a gente ouve, alecrim, se você ouve essa palavra, ela é alecrim. Você tem sons diferentes, quando a gente fala de alturas diferentes. Então, essa sequência de notas, uma atrás da outra, que quem chama de música, é a melodia. E segundo esse autor, a melodia ela vai pegar a nossa parte afetiva, o nosso lado emocional. É muito comum quando a gente ouve uma música, por exemplo, você lembra de algum lugar, ou lembra de uma pessoa, porque você conviveu com uma pessoa, está numa festa e estava tocando uma música, ou num baile que você conheceu uma pessoa, estava tocando aquela música, aí passado muitos anos você ouve aquela música, você ainda lembra
porque ela está sim ligado à nossa emoção. Já a harmonia, como ele fala, está ligado mais ao lado mental, porque a harmonia, ela é um caráter assim mais, posso dizer assim, quase que matemático, que é a organização dos sons, principalmente quando você toca mais de uma nota. Quando a pessoa toca o piano, repare que ele usa a mão direita e a mão esquerda. Aqui você tem uma base da música, o acompanhamento, e aqui você tem a melodia. Então você toca simultaneamente os sons. Essa simultaneidade de sons, a parte que estuda na música, a simultaneidade dos sons, é a harmonia. Tá? Então está ligado mais ao nosso intelecto. Então, os sons, sim, eles têm esse caráter, né? A música, repare que ela tem diversos elementos que nos acompanham. Mesmo que você não estude música, mesmo que você não seja, eu gosto de tal música, não importa. A música está presente na nossa vida. Antes da gente nascer, a gente ouve. E a gente continua ouvindo até na hora do desencarne. Se você não tiver nenhum problema auditivo, a gente vai ouvir até na hora do desencarne. E quando a gente não quer ver alguma coisa, você fecha os olhos. É difícil você fechar os ouvidos, não é isso? O som está sempre presente, mesmo que você tape o ouvido o máximo, você vai ouvir sua respiração, sentir o seu batimento cardíaco. Mas se você ficar numa sala totalmente sem som, você vai se ouvir. Então não tem jeito de você ficar livre do som, né? E a música tem de toda a qualidade que nós conhecemos. Muito bem, além do aspecto da música, do entretenimento, do prazer que a música proporciona, ela também é utilizada em tratamentos, né? Que é a musicoterapia. Musicoterapia é uma prática com música no contexto clínico de tratamento, reabilitação ou prevenção de saúde e bem-estar. Decorre num processo sistemático ao longo do tempo, efetuado entre um musicoterapeuta e uma pessoa ou um grupo. Então ela vai influenciar, sim. As ondas sonoras, elas causam no nosso corpo associações mentais que a música despertam, não é? Cada estilo de música, cada sonoridade, ela vai estimular a pessoa, o indivíduo, de acordo com o seu contexto social, onde que ele vive, o modo de vida dele, o gosto pessoal. Tem pessoas que gostam mais de música popular, né, que toca na cidade. Tem gente que gosta mais daquela moda tocada de viola, né, lá a viola de Braga, a viola da Ilha da Madeira, aquela música mais regional. Tem gente que gosta da chamada música erudita, né, ou alguns chamam de música clássica, né, feito por Mozart, Beethoven. Essa música é outro tipo de música. Mas, de um modo geral, cada pessoa vai começar a simpatizar, pode-se dizer, né, com um tipo determinado de música. Isso também vai influenciar nela no dia a dia, tá bem? Segundo a doutrina dos espíritos, após a nossa desencarnação, iremos habitar um plano de acordo com a nossa condição evolutiva. A literatura espírita nos informa sobre a música no mundo espiritual, nas regiões sombrias, como também nos planos celestiais, onde habitam os espíritos puros. Além de nós aqui que gostamos de ouvir a música, gostamos de ouvir, né, alguém tocar, os espíritos também têm essa prática. Eles cultivam a música e lá ela é utilizada para outras coisas, além simplesmente do prazer de ouvir. A Revista Espírita de 1869, olha só que interessante, o espírito Rossini, né, que foi da Terra, um conhecido compositor lírico italiano, muito famoso pelas suas óperas, nos relata sobre a música e as harmonias celestiais. E aqui eu tenho que ler realmente o que ele disse. Repare a profundidade disso. A harmonia do espaço é tão complexa, tem tantos graus que eu conheço, e muito mais ainda, que me são ocultos no éter infinito, que aquele que estiver colocado num certo nível de percepções é como que tomado de admiração ao contemplar essas harmonias diversas, que se fossem reunidas, constituiriam a mais insuportável cacofonia, ao passo que, ao contrário, percebida separadamente, constitui harmonia particular a cada grau. Então ele mesmo disse, ele já é um espírito, ele já está no plano espiritual, né?
não sei se ele já voltou, se ele reencarnou, mas no plano espiritual ele disse que, além daquela música que eu conheço, da harmonia que eu conheço, tem outras que eu nem conheço, que eu não posso ainda ouvir, porque são de planos mais elevados, dos planos celestiais. Então ele fala aqui que para muita gente essa música ela não pode, né? Ela não tem nenhum sentido ainda, porque a gente não tem ainda a concepção, a percepção de conseguir ouvir isso, não é? Essas harmonias são elementares e grosseiras nos graus inferiores. Olha só, vou repetir, essas harmonias são elementares e grosseiras nos graus inferiores. Levam ao êxtase nos graus superiores. Tal harmonia que choca um espírito de percepções sutis deslumbra um espírito de percepções grosseiras. E quando ao espírito inferior é dado deleitar-se nas delícias das harmonias superiores, é tomado pelo êxtase e a prece o penetra. O encantamento o arrasta às esferas elevadas do mundo moral. Quer dizer, quando nós, que somos espíritos medianos, conseguimos, às vezes num sonho, um desdobramento, alguma inspiração que seja, que a gente consegue às vezes ouvir um trecho de uma melodia que não seja daqui, aquilo nos comove, mexe com a gente. A pessoa sonha com uma música que ela nunca ouviu, ela não consegue perceber que instrumentos estão tocando, mas aquilo mexe no seu coração, no seu íntimo, vibra, é impressionante, é o que ele está dizendo. Então, quando uma pessoa que está num grau inferior ouve a música, ele se eleva naquele momento mentalmente, não que ele consiga se elevar espiritualmente, mas mentalmente ele fica no outro padrão vibratório. E ele continua, vive uma vida superior à sua e desejaria continuar a viver sempre assim. Mas quando a harmonia deixa de o penetrar, desperta, ou se quiser, adormece. Em todo caso, volta à realidade de sua situação e nos lamentos que deixa escapar por ter descido, né? Se exala uma prece ao Eterno, pedindo forças para subir. Para ele é um grande motivo de emulação. O que seria isso? Que o espírito, vamos supor, um espírito que ainda está ignorante, que não tem essa percepção, que não tem essa sensibilidade com a música mais elevada, quando é dado ele ouvir essa música, ele se eleva mentalmente, não é? Mas quando a música termina, aquela harmonia, ele volta à situação que ele estava anterior. E ele se lamenta, por quê? Porque ele queria continuar ouvindo aquilo. Ele queria ter aquelas sensações. Ele não consegue voltar para lá. Mas aquele prazer que ele teve o estimula a se melhorar. Para que ele possa um dia poder usufruir, para que ele possa apreciar essa música celeste. Certo? É o que o Rossini está dizendo, não é? E esse mesmo espírito comenta, tudo isso aqui, gente, é da Revista Espírita, tá? Tudo é da Revista Espírita. O espírito Rossini comenta sobre a diferença que existe entre a harmonia da Terra e a do espaço. Entre vós, tudo é grosseiro, o instrumento de tradução e o instrumento de percepção. O que quer dizer com isso? Que nós, quando tocamos uma música, nós usamos um instrumento musical. E nosso ouvido consegue perceber algumas coisas desse som, mas nem tudo. Então ele fala que é muito grosseiro, né? A nossa percepção e os instrumentos que tocam. Entre nós tudo é sutil, entre os espíritos. Vós tendes o ar, nós temos o éter. Tendes o órgão que obstrui e vela. Em nós a percepção é direta e nada a vela. Entre vós o autor é traduzido, entre nós fala sem intermediário, e na linguagem que exprime todas as concepções. Quer dizer, nós precisamos, um compositor, por exemplo, se ele não é um instrumentista, se ele é um compositor que fez obra para piano, alguém vai executar a música dele. Então ele tem um intermediário, né, que é o intérprete, que vai executar a música que ele compôs. Aqui ele está dizendo que o compositor do espaço, lá dos mundos celestiais, ele apresenta a música dele diretamente a gente. Como se ele manipulasse aqueles sons, aquelas harmonias, e a gente ouve aquilo, não é? De uma grandiosidade, sem precisar ter, pode-se dizer, um instrumento material para executar. Veja só
que diferença que é, né? E contudo, essas harmonias têm a mesma fonte, como a luz da lua tem a mesma fonte que a do sol. Assim como a luz da lua é o reflexo da luz do sol, a harmonia da terra não passa de reflexo da harmonia do espaço. Nós já ouvimos falar, os espíritos falam, aqui é uma cópia do mundo espiritual. O nosso corpo físico é uma cópia do nosso perispírito e não ao contrário. Tá bem? É o perispírito que depois o corpo fica parecido com ele. Quando a gente há o processo de desencarnação, é isso? Se um médium vidente observar, nós somos parecidos com o corpo que nós largamos. Tá bem? Tá? Porque o corpo é uma cópia desse perispírito, né? O perispírito é esse intermediário. Agora, olha que interessante que no Livro dos Espíritos nós vamos ter uma pergunta a respeito disso. Olha lá. Pergunta 251, Kardec pergunta, são sensíveis à música os espíritos? A resposta dos espíritos, aludes à música terrena? Que é ela comparada à música celeste? A esta harmonia de que nada na terra vos pode dar ideia? Uma está para a outra como o canto do selvagem para uma doce melodia. Olha a comparação que os espíritos dão. Como a gente ainda não consegue nem conceber essa música do espaço, essa música maravilhosa, essa harmonia. Ele fala, é como se a gente fosse, a nossa música aqui, como se fosse uma música muito primitiva, muito selvagem. Continuando aqui, a música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Refiro uma música celeste, que é tudo o que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber, que a gente não consegue ainda perceber esse tipo de música celeste. Além da revista espírita, do Livro dos Espíritos e obras póstumas, a questão da música no plano espiritual aparece em outras obras espíritas. Então eu catei aqui, né, no livro Nosso Lar, há um capítulo dedicado à música, tá bem? Capítulo 45, que chama No Campo da Música. Quem leu o Nosso Lar, está lá. André Luiz relata que acompanhou Lísias em determinado lugar, que havia apresentações musicais com gêneros diferentes. Cada grupo se acercava de determinada apresentação de acordo com o seu gosto musical, né? Notei ali mesmo grande grupo de passeantes em torno de gracioso coreto. Aqui chama coreto, tem outro nome. É coreto também, né? Onde fica ali como se fosse uma pequena praça, né? E ali os músicos, não é isso? Onde um corpo orquestral de reduzidas figuras executavam a música ligeira. Caminhos marginados de flores desenhavam-se à nossa frente, dando acesso ao interior do parque em várias direções. Observando minha admiração pelas canções que se ouviam, o companheiro explicou. Nas extremidades do campo, temos certas manifestações que atendem ao gosto pessoal de cada grupo dos que ainda não podem entender a arte sublime. Mas no centro, temos a música universal e divina, a arte santificada por excelência. O que quer dizer com isso? Ele chegou num grande parque, onde você estava ouvindo já. O André Luiz chegou com Lísias, né? E já foi ouvindo uma música. Mas ele percebeu que o parque tinha diversos grupos de música. Nas extremidades, né, na borda do campo, pode-se dizer, da praça, tinha grupos de música. A música mais simples, pode-se dizer. E mais para o centro, ele tinha mais que ele chama, né, uma música mais sublime. Eu diria que seria para eles uma música mais orquestrada, mais refinada. E ali as pessoas ficavam ligadas àquele tipo. Então tinha gosto para todos. Quem gostava daquela música mais simples, não é isso? Ficava lá. E quem gostava do tipo de música ia para outro sítio, onde ele poderia usufruir aquelas sensações maravilhosas que ele achava. Tá bem? Grandemente maravilhado com a música sublime, ouvi Lísias dizer. Olha que interessante isso. Nossos orientadores em harmonia absorvem raios de inspiração nos planos mais altos, e os grandes compositores terrestres são, por vezes, trazidos às esferas como a nossa, onde recebem algumas expressões melódicas, transmitindo-as, por sua vez, aos ouvidos humanos,
adornando os temas recebidos com o gênio que possuem. O universo, André, está cheio de beleza e sublimidade. Olha como é importante isso aí. O que ele diz? Ali mesmo, naquela praça, naquele jardim maravilhoso, aquelas pessoas que estavam lá estavam recebendo do mais alto, não é isso? As inspirações para que se pudesse executar ali música sublime. E da mesma maneira que ele disse, compositores aqui encarnados podem, através do sono, né, do sonho, ele vai num lugar desse, ouve uma melodia, um tema melódico, não a música completa, ele ouve um trecho, e com a capacidade que ele tem, com o gênio que ele possui, porque ele estudou música. Com a capacidade que ele tem de musicista, de compositor, ele pega aquela melodia e transforma num concerto, numa sinfonia, num poema sinfônico, numa suíte, né, numa ópera. Tá bem? Então, é o que ele diz. Agora, aquela pessoa que vai receber aquela inspiração, ele tem que estar preparado para isso. Não é? Então, é mais fácil um poeta desencarnado mandar uma poesia sua para alguém que já tem conhecimento em literatura, para que o médium já que tenha conhecimento, fica muito mais fácil para ele. Tá bem? É um canal mais fácil. Por quê? Porque o médium já tem contato com a literatura. Ele tem muita sensibilidade mais para aquele tipo de arte. Tá bem? Então, é o que ele fala aqui. Então, é muito comum, então, espíritos saírem, não só da música, das artes, mas da ciência também. Tem pessoas, cientistas que dormem, acordam de manhã e tem uma inspiração. Nossa, é isso que eu queria. Só que foi conseguido durante o sono dele. O sonho que ele foi para outro lugar e os cientistas de lá assopraram no ouvido dele como é que era aquela fórmula que ele queria tanto descobrir. Na obra Os Mensageiros, o capítulo 32, intitulado Melodia Sublime, André Luiz relata. Olha só esse trecho, é um determinado momento onde Ismalha, né, vai executar uma música lá no grupo onde está o André Luiz e seus orientadores. Num gesto nobre, Aniceto pediu a Ismalha que executasse algum motivo musical de sua elevada esfera. Essa Ismalha, ela é de outro plano, é de um plano mais elevado onde eles estão. Ela veio ali porque ela tem, né, o marido dela está ali, né, mas ele não pode ficar onde ela está. Então ela vem ficar ali com ele para desenvolver um trabalho naquele setor. A esposa de Alfredo não se fez rogada. Com extrema bondade, sentou-se ao órgão, falando gentil. Ofereço a melodia ao nosso caro Aniceto. E ante nossa admiração, comovida, começou a tocar maravilhosamente. Logo as primeiras notas, alguma coisa me arrebatava ao sublime. Estávamos extasiados, silenciosos. A melodia tecida e misteriosa beleza inundava-nos o espírito em torrentes de harmonia divina. Quer dizer, ela estava executando um instrumento, mas a melodia que ela executava mexeu já. O André está dizendo que ele já ficou envolvido, né, com aquela melodia que vinha, que ela estava executando. E ele continua. Penetrava-me o coração um campo de vibrações suavíssimas, quando fui surpreendido por percepções absolutamente inesperadas. Com assombro indefinível, reparei que a esposa de Alfredo não cantava, mas no seio caricioso da música havia uma prece que atingia o sublime, como se fosse uma prece em forma de som. Oração que eu não escutava com os ouvidos, mas recebia em cheio na alma, através de vibrações sutis, como se o melodioso som estivesse impregnado do verbo silencioso e criador. As notas de louvor alcançavam-me o âmago do espírito, arrancando-me lágrimas de intraduzível emotividade. O André está tentando relatar para a gente o que ele sentiu. É difícil, na realidade. É só estando lá para sentir aquilo que ele sentiu. E cada pessoa sente de uma maneira. Porque cada pessoa tem um grau de sensibilidade, de evolução. Agora, o André observou que, quando ela estava ali executando, flores azuis partiam do coração de Ismalha e espalhava no salão com as pessoas. E essas flores, essas pétalas, chegavam as pétalas e se desmanchavam no corpo de cada um, dando um bem-estar e uma alegria.
a emanação que ela tinha, o espírito de Ismália, um espírito superior, a sua música ia junto com o seu amor para as pessoas que estavam ali. Esse é um espírito superior vibrando, né, junto com a sua arte, mas ao mesmo tempo com o seu amor incondicional a todos que estavam ali, né? Agora, nas zonas do astral inferior, a música também é presente, como relata André Luiz na obra Libertação, psicografia de Chico Xavier. Quem leu a obra viu isso lá. Lá existia como se fosse um julgamento, né? Os julgadores que julgavam os espíritos que eram condenados por eles, né? A história é um pouco longa, mas eu peguei um trecho. Os julgadores, por sua vez, desceram pomposos dos tronos içados e tomaram assento numa espécie de nicho a salientar-se de cima, inspirando silêncio e temor, porque a turba inconsciente em redor calou-se de súbito. Veja a diferença. Veja a diferença da apresentação de Ismália, não é? E a presença desses julgadores, desses espíritos ainda ignorantes, mas muito inteligentes. Tambores variados rufaram, como se estivéssemos numa parada militar em grande estilo, e uma composição musical semi-selvagem acompanhou-lhes o ritmo, torturando-nos a sensibilidade. Quer dizer, o André, que conheceu uma música emanada, né, de Ismália, a hora que ele ouviu isso aí, né, esse tipo de música, numa região de sofrimento, numa região lá do astral inferior, aquilo foi para ele terrível, incomodou. Assim como a música bela, sublime, te dá um bem-estar, esse tipo de música, que também é executada no nosso planeta em diversos pontos, ela nos faz mal. Não é harmônica, não condiz com a harmonia, não é? Temos acesso a todo tipo de música no planeta Terra. Podemos apreciar músicas de diversas culturas e de vários gêneros. No entanto, quanto à música nos diversos planos do mundo espiritual, quanto à música nos diversos planos do mundo espiritual, só poderemos ouvir aquela que está de acordo com a nossa evolução. Contudo, há casos que a espiritualidade superior permite, encarnados ou desencarnados, ter um vislumbre da música nas esferas superiores. E é contado também, não sei se é nas obras póstumas, de uma jovem que começou a falar, né, o pai dela comentou sobre a música celeste, ela falou, eu não acredito que lá tenha música, né? Lá, né, os espíritos, eles não têm instrumento, eles não vão tocar o que lá? Lá não tem coisa material, como é que eles vão ter música lá? Não é? De repente, ela recebeu uma coisa escrita. Ela começou a escrever, escreveu, né, falando que existe uma música no plano espiritual, uma música celeste. Aí ela ficou meio assim, não concordou muito, de repente ela entrou em transe. Ela entrou em transe, tá? E ficou ali naquele tempo, e o pai, que não sabia o que estava acontecendo, e ela pediu que jogasse água no rosto dela, né? Joga água, jogou no rosto dela, ela acordou. Ela falou assim, eu ouvi a música. Aí o espírito se manifestou e falou assim, ela não quis acreditar, nós levamos ela até lá. Ela sentiu que era uma música celeste e ficou impressionada, extasiada com a música que ela ouviu. Tá bem? Bom, por que eu estou falando tudo isso? O que tem a ver isso, não é? Por exemplo, num trabalho espiritual? Será que a música, esse tipo de música, ela pode ajudar a gente? Ela pode ajudar os espíritos desencarnados que estão em zona de sofrimento? Será que é possível utilizar a música? Assim como aqui no planeta se utiliza a musicoterapia, será que esse tratamento ou essa utilização da música pode ajudar os espíritos de modo geral? Bom, é isso aí, eu consegui nessa obra, tá? Que apresenta o despertar, né, de um cantor e compositor brasileiro que desencarnou jovem, vítima do HIV, né, da AIDS, usuário de drogas, álcool, sexo desregrado. Tá? O livro não fala o nome do autor, quem é esse cantor, eu sei quem é, tá?
Não vou colocar na gravação, mas depois vocês podem me cobrar que eu falo o nome dele, tá bem? Ele se viu, na hora do seu desencarne, ele se viu num lugar com ideias confusas, perturbados, né, que lembrava seus momentos de utilização de droga, tudo confuso, né, não tinha certeza de nada, perdido, não é? Era terrível para ele essa sensação, né? E ele ficou lá 1 ano, mais ou menos, nesse período, ficou ali, nessa vida, posso dizer, mental dele, muito ligado ao que ele viveu quando encarnado, né? E aí um dia, desesperado com aquilo, já incomodava demais aquilo, ele ouviu os sons de uma música ao longe. Nossa, ele ouviu uma música diferente, uma coisa que ele, né? E ele começou a ir naquela direção, mas parece que aquela coisa ficava mais distante. Ele não conseguia chegar até lá, não é? Ele não estava acostumado com aquilo e foi ficando mais longe. E ele começou a ficar mais irritado, porque ele queria chegar onde a música estava tocando e não chegava lá, não é? E, de repente, ele foi arrebatado para outro lugar, ficou também confuso, e lá na frente ele viu a sua avó, já desencarnada. Aí que ele comenta: à medida que minha avó me conduzia em meio à multidão de espíritos, muitos deles, os desencarnados, falavam, gesticulavam e gritavam entre si. Ela foi levada, né, de repente, ele encontrou pessoas que o conheciam. E olha que ele fala: vejam, aquele é o cantor, ele agora é um de nós. Outros apontavam em minha direção dizendo: coitado, viveu tão intensamente a vida, veja como agora está numa condição lamentável. Ele ouviu as pessoas que o conheciam, porque ele era conhecido, não é? Aqueles desencarnados também o conheciam. E nesse momento ele disse que ficou com muita vergonha. Ele ficou muito, sabe, foi muito deprimente para ele essa sensação, né, das pessoas falando: olha aí, né, você não era o bacana, você não era o camarada famoso, não era a pessoa que arrebatava a multidão, importante, agora você está numa condição que nem a gente aqui, sofrendo, perturbado. Essa é o que ele narra, tá bem? E aí ele foi, voltando um pouquinho ainda, e aí ele foi levado, tá, para outro lugar. A avó o conduziu a um lugar que é dirigido pelo Frei Luiz. Esse lugar é muito conhecido no Rio de Janeiro, não é? Onde existe uma casa espírita. E o Frei Luiz é um lugar muito simples, não é? Mas que ele foi ali recebido por essa entidade que o acolheu, né? Estava junto da avó, e foi apresentado a ele um médico. Ele sentiu que era um médico chamado Friedrich, um médico, e que era daquela instituição que tratava das pessoas que estavam ali. E ele reparou que ele foi encaminhado para um lugar, para uma sala, onde tinha muitos equipamentos, né, que ele não conhecia, inclusive, e ele foi colocado numa espécie de uma maca. De repente, foi utilizado ali os equipamentos e ele viu uma imagem do seu corpo, né, o clone do seu corpo, uma imagem projetada como se fosse uma imagem holográfica, uma imagem 3D do seu corpo, tá bem? Ele viu aquilo, ficou impressionado. E aí ele pensa, né? Seria uma projeção holográfica ou coisa do gênero? Indaguei mentalmente. O médico respondeu: você está certo, rapaz. Falou o médico espiritual com sotaque alemão bem carregado. Esta é uma projeção do seu corpo espiritual. Que nós falamos. Quando nós agredimos nosso corpo físico, isso reflete no nosso perispírito. Tanto que, mesmo que você não agrida, se nós temos uma doença, desencarnamos uma doença muito cruel, né? Quando a gente desencarna, o perispírito tem que ser tratado lá no hospital. Então é muito comum, a pessoa vai para uma cirurgia, para fazer uma cirurgia, por exemplo, cardíaca, e ela desencarna, e ela acorda no outro hospital, com médicos trabalhando. Aí ela, mudei de médico, mudei de ala, né? Nem percebeu que já desencarnou.
tá bem? Na obra E a Vida Continua, é isso da série André Luiz, mostra bem isso aí, um casal que está, isso lá no hospital e não percebem que já desencarnaram. Bem? E aí ele continua. Logo vi que algumas coisas estavam diferentes da imagem a meu lado. O corpo projetado parecia ligeiramente deformado. Em algumas regiões, uma nuvem ou fuligem acinzentada impregnava os tecidos e órgãos. Ele estava vendo ali no perispírito dele, né? Na projeção do perispírito dele. O médico fala, seu corpo espiritual está seriamente comprometido. Veja, por exemplo, a região correspondente ao sistema linfático, indicando o local na projeção. As drogas utilizadas por você durante a experiência física destruíram progressivamente os elementos vitais, hipersensíveis do seu corpo astral. A região genital encontra-se sobremaneira debilitada e comprometida devido aos excessos de ordem sexual. A área do baço e o centro vital correspondente carecem de recursos terapêuticos em caráter de emergência para se refazer. Quer dizer, imagina o choque dele. Por quê? Porque quando, de um modo geral, não vou dizer que todos os jovens, né? Mas o jovem, ele não pensa muito nisso. Ele quer curtir a vida, ele não fica preocupado com os excessos, quer andar em alta velocidade, né? Alguns acham que é imortal, assim, do corpo físico. De repente se vê desencarnado. Não é? E aí começam a aparecer as consequências dos nossos desregramentos. E não é só com o jovem que acontece, nós também que já somos de mais idade. Quanta coisa nós já fizemos? O que nós já fizemos com o nosso corpo físico? Que desgaste tivemos? Que excesso já provocamos? Isso? E principalmente, o que nós falamos, o que nós pensamos, tudo isso interfere nas nossas ações, vai interferir na nossa condição espiritual. Tá bem? Então ele diz assim, depois, diante desse diagnóstico, né, terrível que o médico falou para ele, ele disse, eu vou ficar internado aqui? Eu vou ter que fazer um tratamento? Né? Pelo jeito, o meu caso é muito grave. Né? E aí o médico disse para ele que alguns espíritos na condição dele poderiam sim ficar ali tratando. Entretanto, você possui recursos, você tem conhecimento, você é um músico que tem capacidade, né? Nós podemos oferecer para você uma alternativa de tratamento. Ao invés de você ficar internado aqui, que tal se você começar a usar a sua música, evidentemente, com outro tipo de letra, não é? Com outro tipo, né, que vai realmente ser positiva e você possa auxiliar aqueles espíritos que estão em condição ainda de sofrimento. Foi dado para ele uma alternativa bem interessante, não é? Do que ficar internado. Ele gostava de tocar, ele gostava de compor, ele gostava de fazer música. Seria uma oportunidade, né? E aí, o mundo passa por graves transformações e necessitamos de toda espécie de ajuda para influenciar beneficamente aqueles que se encontram na retaguarda. Você possui intenso magnetismo e com sua música, sua arte e o carisma que lhe é próprio, poderá auxiliar-nos a retirar diversos espíritos de situações lamentáveis a que se entregaram pelos excessos vividos, que ele mesmo vivenciou. Ele disse, nós sabemos que você exagerou muito na sua existência, na sua última existência. Nós sabemos disso, mas nós vamos aproveitar o talento que você tem. Tá? E aí, ele começou a sair daquele hospital, né, para conhecer um pouco mais, e ele encontrou outros artistas. Exemplo, Raul Seixas. Ele encontrou Raul Seixas. Né? Ele encontrou artistas mais antigos do Brasil, né, que às vezes os portugueses não conhecem, Noel Rosa, Ari Barroso, Ataúfo Alves, é o pessoal da velha guarda lá do Brasil, dos anos 30, dos anos 40, não é? Clara Nunes, Elis Regina, são cantores populares, estavam lá. Todos procurando ajudar da mesma maneira, porque também eram artistas. Tá bem? E também encontrou o poeta Carlos Drummond de Andrade, conversou bastante com ele. Olha só que interessante, não é? E aí ele vai falar, gente, para encerrar essa parte, o que ele viu lá, como é que era essa apresentação musical. Ele descreve isso. Olha só.
O local era como o de um show qualquer realizado na terra, embora as sombras que demarcavam o ambiente espiritual situado na região inferior do astral, para além dos limites de uma clareira gigantesca. Era numa zona escura, sombria, com espíritos sofredores. Foi feito um palco enorme ali e muita luz ali. Abria-se diante de meus olhos uma situação nova e diferente. Parecia que eu estava no anfiteatro, no qual o palco era localizado no centro de imensas fileiras de arquibancadas concêntricas. Luzes e cores se combinavam vindas do alto, mas não pude identificar nenhum canhão de luz. Acredito que aquelas luzes vinham das chamadas regiões superiores. Ele não via de onde estava o holofote, vinha luzes ali para baixo. Telões gigantescos projetavam imagens de paisagens verdadeiramente paradisíacas e, de que modo, desconheço, também deixavam transparecer os aromas e o frescor da brisa das paisagens exibidas. Nunca vimos uma projeção dessa, que você sente o perfume das flores que vem, a brisa que vem da paisagem nos telões. Bem como o calor agradável do sol era outra coisa impensável na terra. As imagens eram tão reais que me parecia poder tocá-las. Telas vivas eram elaboradas e pintadas na atmosfera acima de nós, criando imagens difíceis de escrever em palavras. Van Gogh, Picasso, Mondrian, Renoir e a glamourosa Tarsila do Amaral, além de muitos outros espíritos, estavam ali presentes. Mentalmente, os espíritos mandavam as imagens para lá. As pessoas que estavam ali viam aquilo, ouviam a música, ouviam aquelas imagens, sentiam o aroma, o calor do sol. É lógico que isso vai influenciar uma pessoa que está ali, um espírito com sofrimento. Ele vai ter um momento ali, né, de consciência. Alguns sim, outros não. Alguns vão ter aquela consciência: meu Deus, por que eu não posso viver aí? Por que eu não posso estar usufruindo disso? Eu tenho que estar aqui, nessas regiões de sofrimento, nessas cavernas, nesse lodo? Porque é terrível, mas não é injusto. As coisas que Deus cria não são injustas. Nós que criamos nossos sofrimentos, infelizmente. São reflexos das nossas ações, do dia a dia, do que fazemos, do que pensamos. Através do pensamento, transformavam suas emoções em pincéis e tingiam nos fluidos do ambiente astral a sua arte viva, em movimento, dando assim sua contribuição para a atividade que realizaríamos. Ele viu lá também o Chacrinha, que é outro personagem do Brasil bastante conhecido da comunicação, também lá, estimulando as pessoas a assistirem à apresentação. Com esse trabalho desenvolvido pelos artistas, dirigido por espíritos superiores, muitos espíritos puderam ser resgatados e encaminhados para tratamento nos hospitais. Aquilo era um atrativo, porque fica difícil você chegar lá muitas vezes, o espírito está ali numa região de sofrimento, ele mesmo, às vezes ele não quer saber de você, ele sai de você, sai perto de você. Mas quando ele é estimulado por uma música, por luzes, ele se aproxima. Na hora que ele se aproxima, é como se assim, ele fica desarmado, ele fica apreciando aquilo e ele, com aquilo, ele melhora um pouco, posso dizer aí, entre aspas, o seu padrão vibratório, que dá condições para que os espíritos ali, benfeitores, conseguem pegá-lo e levá-lo para um hospital de tratamento. É isso que eles fazem, tá? Aproveitam para isso. Ninguém está desamparado, por mais que muitos espíritos relatam estar só, ou terem passado por zonas de sofrimento, há um momento de resgate. Sempre há. Vai depender muito dos pensamentos e do arrependimento sincero diante da consciência, como aconteceu com André Luiz, que ficou por volta de 8 anos ali numa região de sofrimento. Ele nunca era de orar, nunca foi uma pessoa de orar, de fazer prece, nenhuma. Mas a hora que ele sentiu todo aquele sofrimento, que ele foi sincero, que ele ficou ali chorando, e pedindo, né, que pudesse sair dali com toda a sua vibração, com todo o seu coração, com toda a sua sinceridade, naquele momento é como se ele acendesse uma luz e aí ele foi resgatado. Porque os espíritos, eles não, o que eles fazem? Eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Eles não forçam uma situação.
Nós que queremos, nós que desejamos, nós que temos que ter essa iniciativa de querer melhorar. Na hora que a gente, naquele momento, deseja melhorar, a gente está dando condições, é isso, através de uma prece sincera, para que eles possam nos resgatar de uma região de sofrimento. É o que está acontecendo. E a música teve um papel fundamental e tem um papel fundamental nesse caso. Os benfeitores espirituais sempre estarão a postos para amparar e encaminhar espíritos sofredores para os diversos sítios de regeneração. Tá bem? Então, meus irmãos, essa minha pequena contribuição de hoje, mais para que a gente possa refletir, né? A utilização da música que nós aqui apreciamos no planeta Terra, de diversos tipos, diversos gostos, né? Ela existe do outro lado, da mesma maneira. Tá? Só que existem mundos que nós nem sabemos como que é. Não temos ainda capacidade de entendimento, de percepção, né, de evolução para apreciar músicas dos planos mais elevados. Tá? Mas mesmo no nosso planeta, tem música de boa qualidade, que a gente pode apreciar. Né? É isso? As músicas ruidosas, as músicas com letras maliciosas, isso não melhora o espírito, ao contrário. Tá? Esse tipo de música, a música estridente, a música desorganizada, a música que é mais batimento, não tem uma melodia, tem gritos, tem urros, esse tipo de música, ela vai trabalhar também na nossa percepção, vai interferir no nosso dia a dia, nas nossas sensações. E se você está associado a isso, você está contribuindo para as mentalizações negativas do planeta. E nós não podemos fazer isso, nós temos que ter responsabilidade sobre isso. Procurar, sim, apreciar a música de boa qualidade, e vai fazer o bem para a gente, e o nosso pensamento vai irradiar, e também vai se juntar a tantos outros, encarnados e desencarnados, que apreciam a boa música. Tá bom? Muito obrigado, agradeço a presença de vocês.